O Instituto Cidade tem a satisfação de receber para conversar conosco Sandra Lodetti. Ela é professora, pedagoga com especialização em filosofia clínica e didática e metodologia do ensino superior. Trabalhou 32 anos na rede pública estadual e na área de ciências humanas. É natural de Criciúma e ela compõe a Academia Issarense de Letras e Artes, a AILA. O Instituto tem um imenso prazer em te receber e nós convidamos para estar conosco nessa conversa a poeta Andréia da Corégio. Espero que nós tenhamos, e estou seguro de que teremos, uma conversa tocada pela experiência de uma mulher corajosa, com várias obras publicadas e também poeta. Eu vou ler aqui os livros, os títulos dos livros da Sandra e depois peço que ela apresente melhor cada um deles. Mas ela tem já publicado Os Homens da Minha Vida. Ela tem livro de contos chamado Mênades. Ela tem um outro livro que é poema chamado Átimo. Ela tem Caleidoscopicamente. Ela tem Vestida de Mim Mesma. E ela tem Intempestividade e Romance Existencial, um e-book que foi escrito durante a pandemia, que é o último livro dela. E eu pulei aqui um outro livro de poema que ela publicou, chamado Ao Entardecer. Sandra, prazer em recebê-la. Neste mundo acelerado em que as pessoas estão sempre correndo em busca de seus interesses e as suas ansiedades cotidianas, como é que é poetizar? Boa noite, Léo. É um prazer estar aqui com você. Boa noite, Andréia. Então, poetizar nesse momento, né, nesse mundo, eu acho que é um ato de resistência, né? Podemos dizer que é um ato de resistência, porque a gente está vivendo um momento complexo sobre vários aspectos, e especialmente pela velocidade da informação e da correria e do espetáculo, né, de todas essas coisas, e continuar escrevendo, principalmente poemas, é um ato revolucionário, vamos dizer assim, porque a literatura tem pouco espaço, né, nesse momento. Mas, para mim, é uma importância, é um prazer, é uma necessidade, assim como muitos, né, que se mantêm firmes, né, nesse sentimento do que é a literatura, do que ela pode nos trazer, apesar dessa loucura que estamos vivendo. E acho que é importante a gente manter essa energia, manter esse gosto, manter esse prazer dentro daquilo que a gente gosta de fazer, sem esmorecer, né? Sem se perder na loucura, né? Da rapidez da comunicação hoje, né? Que é muito difícil as pessoas pararem para ler, para refletir, para pensar em algo, né, num poema ou num texto a ser pensado, mas para mim continua sendo importante, cada vez mais, cada vez mais importante estar escrevendo. A escrita, ela, além dos retornos de afeto e o prazer mesmo da produção que nos sai do espírito culto, sensível, transformando isso em crônica, em conto, em romance, em poesia, além desse retorno de si para consigo mesmo, traz retorno financeiro? Dá para viver do que se escreve? Bom, eu me considero uma escritora amadora, no sentido de que eu não vivo da escrita, né? Não, até então não tenho, eu particularmente não tenho esse retorno no sentido assim, eu posso viver da escrita.
Então, é mais um prazer, aquilo que eu quero dizer, que eu quero transmitir, né, que eu quero fazer, eu vou continuar fazendo. E ser amadora, nesse caso, no sentido de que eu escrevo porque eu quero escrever, porque eu gosto de escrever, eu escrevo quando eu quero, né? Não é uma obrigação, vamos dizer assim, eu não tenho um compromisso de ter que escrever coisas e publicar. Mas, financeiramente, acho que é um caminho um pouco mais longo, né? Até a gente realmente conquistar um espaço no sentido de ter o retorno financeiro, porque o escritor independente, ele mesmo, né, investe, né, ele que desenvolve o trabalho, que vai em busca da produção dos seus livros. Na medida em que tu escreves por gosto, tu tens tu não tens uma resposta comercial, tu acaba tendo uma liberdade artística mais ampla, podemos pensar assim. Exato, porque assim, eu não tenho um compromisso de escrever algo porque eu preciso escrever ou porque me cobraram algo. É uma escrita que ela flui, os meus livros eles vão fluindo, e aí eu escrevo muito, e num determinado momento eu decido organizar, né, um conjunto de textos que eu considere que tenham determinado relação, né, eles têm uma relação, e a partir daí eu faço essa coletânea, junto esses textos, e organizo um determinado livro. Por isso, os meus livros eles têm esses títulos diferentes e cada um deles tem um foco, né? Os textos que estão dentro do livro, eles são focados para alguma coisa daquele momento. Mas eu escrevo diariamente, não consigo ficar um dia sem escrever uma linha, uma página, um parágrafo, qualquer coisa. Todos os dias eu estou escrevendo, pesquisando alguma coisa, revendo, lendo alguma coisa. Faz parte do meu cotidiano, assim, né? Em qualquer momento eu estou escrevendo. E deixo todo esse material sempre, né, ali, aí no momento eu organizo. Não, agora eu vou juntar um determinado conjunto de textos e vou transformar num livro, né? E assim meus livros são produzidos. Parece que a Andrea quer intervir. Vamos lá, Andrea. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Sandra, tudo bem? Prazer. Tudo. Os seus livros, você tem um tema, você às vezes produz, previamente você decide um tema, não, eu vou produzir textos que tenham como fio condutor este tema, ou você produz livremente e depois você se dá conta de que vários textos, vários poemas têm esse fio condutor ou esses temas em comum, então você decide o livro. Ou as duas coisas já aconteceram, porque a sua produção é grande, pelo que, né? E, assim, Eu escrevo bastante livros livro. que já teve Então, livro, então, que saiu propositadamente com tema, ou não? não, pelo menos até então, exceto o livro de contos e esse romance, então o Mendes é meu primeiro livro de contos. Esse eu fui trabalhando para desenvolver contos em que as protagonistas seriam mulheres, mas eles também surgiram assim, eu fui escrevendo contos, né? Eu não foquei no tema. Então, normalmente não há um tema. Eu escrevo o que está acontecendo, o que vem na minha mente, como eu estou me sentindo, a partir das minhas vivências, a partir do contexto social mesmo, sabe? Das emoções. Então, é muito variado. Cada dia eu escrevo alguma coisa. E como eu te falei, então eu tenho muito material. Aí depois é o que eu vejo, né? Isso pode ficar dentro de um livro, né? Que vai focar mais ou menos numa mesma linha, para depois pensar no título que tem a ver, né? Então, mas eu não decido assim, eu vou escrever sobre isso, e aí vai ser um livro, sabe? Eu vou escrevendo, depois eu organizo. É bem mais livre a sua produção, você se Sim, deixa, bem você livre mesmo. dá essa liberdade. Uhum. Certo. Sandra, há uma velha questão que
é discutida sobre cientistas, sobre escritores, sobre poetas. A coisa sai por inspiração ou o texto é um esforço de pessoa dedicada? Olha, eu penso que, no meu caso, é inspiração, sabe? Assim, eu escrevo, é o fluxo de consciência, tá? Daquilo, e eu vou escrevendo, escrevendo. E lógico que quando eu vou organizar, aí sim eu tenho que dar uma olhada, né, para dar uma ajeitada ali, mas no geral a minha escrita é assim, é fluxo de consciência mesmo. Eu sempre digo, às vezes eu estou ali lavando a louça e aí eu estou pensando, né? Todo tempo eu estou pensando nas coisas e naquilo que eu já pensei, numa frase, numa ideia. E aí, quando me formou um pensamento, algo que pode ser o poema, eu já paro, anoto e às vezes, deixo a louça lá e já faço o que eu tenho que fazer, deixo previamente, né, o texto pronto, mas depois eu vou trabalhar ele, vou ver as palavras, né, trocar uma palavra ou outra, mas no geral é assim, eu escrevo dessa forma, não tem, eu vou escrever agora, não existe isso, agora eu vou sentar e escrever, isso para mim não funciona muito, embora eu escreva todos os dias, porque a minha cabeça está sempre, né, sempre alguma coisa que está ali que tem que ser trabalhado, né, que tem que ser escrito, mas não consigo, assim, vou escrever agora, não é assim, né, mas escrevo sempre dessa maneira. Inclusive, esse meu romance, ele surgiu de um texto, de um pequeno texto que eu escrevi, pequeno texto, tá, uma história, 2, 3 páginas, ficou muito tempo ali, né, e depois eu senti que aquilo ali tinha lastro, vamos dizer, eu posso tal, e aí eu fui construindo as personagens e a história a partir daquela primeira ideia que eu tive, né, que na verdade nem é o início do livro, ele está lá no meio, esse texto, né, e aí depois eu fui construindo todo o contexto do Intempestividade. Vamos fazer o seguinte, se tu estiveres de acordo. Como são várias obras e você passeia por crônicas, por romance e por poesia, tu poderias apresentar cada uma, tu mesma? Sim, podemos começar pelo meu primeiro livro, O Vestida de Mim Mesma, em verso e prosa. Eu primeiro pensei no título. Num determinado momento da minha vida em que eu resolvi organizar o que eu já tinha escrito, coisas que eu já tinha de quando eu trabalhava, de quando eu era mais jovem e tal, em momentos que eu anotava, que eu escrevia coisas, mas não tinha tempo para organizar ou para fazer. Um dia, depois que eu me aposentei, então, eu vou agora ver o que eu tenho e vou organizar um livro. E aí, esse primeiro livro, ele, basicamente, eu penso que a maioria dos escritores, né, não sei se é a maioria, mas esse primeiro livro é meio que uma catarse, né? Vamos dizer assim, a gente vai colocar sentimentos e tal, e aí é uma poesia, são textos livres, não tem métrica, né? Foram ideias que foram surgindo. Aí eu produzi esse aqui de uma forma independente, eu mesma que fiz numa gráfica e tal. Mas sem pretensão nenhuma de continuar escrevendo, né? Só que eu me apaixonei pelo processo, pela ideia, por estar escrevendo e produzindo. E aí, então, eu fui em busca de melhorar, fui ler mais, fui buscar mais conhecimento a respeito de como escrever e tal, dando as minhas ideias, as coisas que eu pensava. Aí, daí, depois de eu ter escrito outras coisas, isso aqui é muito mais íntimo, assim, né? Mais eu, mais as minhas coisas, meus pensamentos, as minhas coisitas lá. Aí, eu comecei a olhar um pouco para fora, sair um pouco de mim e trabalhar mais o contexto da sociedade, questões sociais, questões da vivência da sociedade, da política, das situações, né, de modo universal e que as pessoas vivenciam também.
E daí surgiu o Caleidoscopicamente, que a ideia do Caleidoscopicamente, surgiu do caleidoscópio mesmo, aquele instrumento, né, que a gente fazia na aula de arte, né, quando a gente era criança, que é esse movimento, que conforme você vai olhando, conforme você vai observando, você vai tendo uma visão de mundo e das coisas diferentes, cada um tem um jeito. Então, esse livro, ele é muito aberto, assim, são as minhas ideias a respeito de determinadas coisas, ele é um pouco mais denso, ele não é tão leve, né? Não são poesias assim tão leves, mas é um pouco mais no sentido de críticas e de reflexões abertas para serem discutidas. Aí, enquanto eu estava escrevendo e organizando caleidoscopicamente, eu comecei a fazer algumas crônicas também sobre questões atuais, né? Então, eu tenho aqui daí veio Ao Entardecer, que aí eu lembro na época já estava se discutindo as questões do aborto, questões políticas, enfim, várias questões onde eu produzi algumas crônicas a respeito dessas coisas. Então, Ao Entardecer também eu trouxe alguns poemas em questões que vinham subjetivas e também algumas crônicas de textos. Na época da questão do impeachment, coisas da política também, que eu transformo isso em ideias, né, a serem refletidas, né, isso em 2017, 2016, 2017, então, naquele momento, naquele contexto que o Brasil estava vivenciando. Então, tem um pouco disso também, né, questão das questões religiosas, dessas, né, questões que existem também dentro do contexto da sociedade. Então, eu faço alguma reflexão sobre isso também. Daí, nesse meio tempo, enquanto eu estava produzindo esse livro, eu também estávamos vivenciando um momento de discussões, e estava já começando essas questões da sexualidade, e a sociedade estava se posicionando a respeito da educação machista, né? De como nós somos educadas, as mulheres, né? De como os homens foram educados durante muito tempo sobre o poder, né, que o homem teria sobre a mulher, e a mulher ser subjugada e tal. E aí eu decidi, então, escrever, e durante esse tempo eu escrevi Os Homens da Minha Vida, né, que pelo título, né, as pessoas pensam que é alguma outra coisa, mas, na verdade, é um livro onde eu fiz uma relação com alguns aspectos da filosofia, de alguns filósofos, e juntei com a minha vida, com os meus relacionamentos, com os homens da minha vida. E ali eu incluo a minha educação, aquela que eu recebi, né, dos meus pais, do meu pai, dos meus avós, a convivência com meus irmãos, com colegas de trabalho, com namorados, com, enfim, relações afetivas, relações, enfim, todo tipo de relação, em pequenos textos, onde eu coloco a ideia, o texto, a ideia da filosofia. Não sei se eu posso te colocar um exemplo, né? Então, aqui é uma reflexão sobre a dialética da relação homem-mulher, né? Então, pequenas reflexões que eu faço, então, assim, ó, a primeira coisa que nos ensinaram, né, a respeito de Deus, né, o poder que os nossos avós tinham sobre, né, a gente, no sentido da autoridade, daquilo que era dito. Aí eu falo sobre o pai, né? Eu falo sobre os avós, mas de uma forma de como isso era para nós mulheres, né? A minha relação com os colegas de trabalho, professores, né? Colegas de profissão, maridos, e assim por diante. Então, eu fiz esse link assim da minha experiência, mas que não é só minha, né? Que é de um grande número de mulheres que têm essa mesma vivência, né? Sobre um contexto em que não nos sentíamos seguras e nem com poder ou com
capacidade para poder questionar aquilo que nós vivenciávamos, era apenas um processo de aceitação e também coloco assim o ponto de vista do homem. Então esse livro ele é para o homem, para a mulher se colocar no lugar do homem também, porque o homem também foi educado para ser assim, né? E aí é necessário que ele também retome a sua, reflita também sobre a sua educação e reveja tudo isso. Porque o homem, assim como a mulher seguiu aquilo que foi educado, e ela tinha dificuldade, a mulher teve durante muito tempo dificuldade de se posicionar, porque era algo contra aquilo que ela foi educada. Para ela também era difícil. E o homem, né, no sentido de que não se cria essa inimizade, mas sim um espaço de reflexão do homem e da mulher sobre essa interação, sobre essa dialética entre ser homem e ser mulher e essa convivência, né? Sandra, você passeia com facilidade por vários gêneros, pelo que eu percebo, crônica, conto, romance, poesia. Há algum preferido? Dos livros? Bom, Não, assim, ó. do gênero. De gênero. Gênero? Você Não, na verdade. conto, romance. Não tem. Eu, atualmente, eu estou muito encantada com a prosa, sabe? Eu escrevi poesia muito, né? Depois dos Homens da Minha Vida, eu escrevi o Átimo, né? Só para concluir, daí eu já respondo, já concluo a tua pergunta. O Átimo, na verdade, foi o livro que eu fiz quando eu completei 50 anos. E ele significa exatamente isso, porque num dia eu tinha 15 anos e, de repente, eu tinha 50. Sabe? E Eu aí sei eu bem faço... isso. Exato. E aí eu faço esse átimo, esse instante, assim, ó. Sabe? E aí, nesse livro, tem muito disso, né, desses tantos anos que pareceram rápidos e tudo aquilo que foi construído. Então, assim, foi um átimo, né? Foi num instante. E aí, depois do átimo, eu disse assim, mas eu acho que eu vou escrever, vou aumentar meus textos. Eu tinha sempre muita vontade de escrever contos, eu amo contos, eu acho contos assim, né, o conto é bom porque é uma história rápida, curta, tal. E aí foi quando eu decidi escrever Mênades. Em Mênades, o que aconteceu? Como eu te falei, eu estou apaixonada pela prosa, atualmente, tá? Eu ainda estou escrevendo poemas, tanto que durante a pandemia eu escrevi bastante, né? Que foi quando eu fiz o chás. Mas aí eu resolvi me dedicar a fazer textos maiores. E daí, como é que surgiu o Mênades? Surgiu porque eu fui buscar mais conhecimento. Para eu escrever prosa, a prosa não é tão simples, nada é simples na literatura. E cada livro, ele representa um processo de aprendizagem, né? A gente vai aprender, a gente aprende fazendo. Então, cada livro eu me vejo, né, crescendo e tal, e compreendo cada momento da minha vida. E aí eu fui aprender contos, fui fazer curso, fui saber como funcionava. E aí escrevi vários contos. Escrevi, mandava para o professor, a gente discutia e tal, e ele me dava algumas orientações. E aí, desses contos todos que eu escrevi, eu selecionei 12, que eu achei que estavam bons, assim. E aí, coincidentemente, esses 12 contos que eu selecionei, as protagonistas são mulheres. Aí depois é que eu fui dizer, poxa, mas que título eu vou dar, então, né? Todas são mulheres em situações diversas. Questões da sexualidade, questões existenciais, questões dramáticas, questões, né? Tem de tudo aqui, né? Tem uma lenda também, a lenda do vinho, que é o Valentina e o Suco Mágico, né? Que é um conto que eu criei, né? Como surgiu o vinho. E aí, quando eu vi que todos os protagonistas eram mulheres, eu pensei num título. Que título eu vou dar para esse livro? E aí eu fui buscar. Nas Mênades, que são as Mênades representam as paixões humanas. As paixões, né?
dançarinas e adoradoras de Apolo e de tal, e vinhos, todas essas coisas. Então, assim, aquelas paixões, né, do sentimento, da sexualidade, do amor, até da angústia, da raiva, todas essas paixões, cada Mênades representa isso. E aí eu decidi usar esse título porque essas histórias, cada uma delas tem alguma dessas coisas, né? Tem uma história mais erótica, tem outra um pouco mais intimista, né? E aí, então, acabou que eu escolhi esse título. E aí, o que acontece? Quando eu escrevi Mênades, eu tinha uma... Eu pensei assim, bom, eu acho que eu posso ir um pouquinho mais. A gente tem que sempre dar um passinho adiante, né? E aí foi quando eu disse, não, eu vou agora escrever um romance, né? Uma história, uma novela, né? Como queiram chamar. Eu digo romance existencial porque a maioria das pessoas tem a ideia de que o romance é sempre uma história romântica, né? De um tal, de amor e tal, e a gente sabe que o romantismo, na verdade, não é isso, né? O romantismo é o movimento que surgiu na época para falar dos sentimentos mais profundos do ser humano, né? O movimento do romantismo. E aí que se criou a ideia de que é apenas questões de amor. E aí foi quando eu, então, me atrevi, né, a contar uma história um pouco maior, né? Aí criei uma personagem, que é a Alana, né? E aí, com essa... A Alana, ela está num determinado momento da vida dela em que ela vai fazer todo o processo de retorno e de tentar se entender em que momento ela está, né, de como ela chegou até aqui, as coisas que aconteceram e como ela se sente naquele momento. Então, a intempestividade é essa personagem, num determinado momento da vida, fazendo essa reflexão. Então, ele tem esse livro, ele tem o momento exato onde começa a história, mas tem muito de volta, né? Então, ele não é linear. Ele não é um livro que tem uma história que vai na sequência. Aí ela está num determinado momento, mas ela volta lá para o passado, tem situações que ela vivencia, tem situações que ela imagina, tem situações que ela pensa como ela gostaria que fosse, sabe? Então, não é uma coisa linear, né? E aí eu concluí esse daqui, que eu gosto bastante dele, assim, claro que sempre a gente pode ser melhor, né? Mas eu acho que ficou um trabalho bacana, assim, desse livro. E aí é isso. Daí depois veio a pandemia, né? Tanto que o Mênades eu lancei virtual em 2020, que estava programado para ser lançado em abril de 2020, aí começou a pandemia, não teve lançamento, eu fiz só virtual. O Mênades eu também foi lançamento virtual em 2021, aí depois eu consegui lançar ele pessoalmente lá na feira de Joinville, na Feira do Livro de Joinville, né, ainda quando estava recomeçando. Né, eu consegui lançar ele e depois fiz um lançamento também aqui em Florianópolis, na Leste. E aí, enquanto eu estava terminando, quando eu terminei a Intempestividade, eu comecei a escrever, continuei escrevendo. E foi onde depois, agora, eu juntei tudo isso para fazer o Chás, que é a minha primeira experiência em e-book. Você é prolífica, você tem uma capacidade de produção artística, intelectual bastante rica. Ficam meus respeitos à artista. Obrigada. Mas eu Obrigada. passo novamente a palavra à Andréia. Eu fiquei encantada, porque eu tenho muito pouco tempo para produzir, então eu fico muito encantada com essa capacidade e eu escrevo poesia. Eu não me aventurei ainda em nenhum outro tipo de nenhuma das outras formas de escrita. Sim. Eu fico muito encantada com essa capacidade que
alguns escritores têm de circular com tanta facilidade. E o conto me encanta muito também. Eu sou uma fã ardorosa de Clarice, dos seus contos tão preciosos, com aquelas de momentos tão eles são sempre Ela tem assim uma tão sensibilidade. dia a dia, né? É o dia a dia e alguma coisa trivial acontece e o personagem desmorona, que é o Ela que consegue, acontece na vida consegue. real, né? Às vezes você tá Exato. tão e uma Inclusive, pequena eu acompanhei a tua entrevista outro dia com a Line, né? Como é que é? Tua entrevista, eu gostei bastante também dos teus textos, eu acompanhei, eu conheci um pouco do teu trabalho naquele dia, que muito bacana também, te parabenizo, né, pelo teu trabalho. E essa questão do tempo, né? Então, eu também trabalhei 32 anos, e quando a gente fica 32 anos dentro de uma escola, a gente está numa prisão. Né? sim, Você entra às 7 da manhã e sai às 10 da noite. Então, não sim, tinha. E aí foi quando eu realmente, né, me aposentei, disse, bom, agora eu vou. É importante, sim, a gente ter esse tempo. Né? Então, demorou para eu poder me dedicar exatamente, porque eu tinha o meu trabalho, não tinha como, né, filhos, e tudo que a gente sabe que é, né, a vida da sim, mulher. Então, agora eu estou num sim, outro momento, mais tranquilo, então já facilita. Mas é aquela coisa, né? Quanto mais tu escreve, mais tu escreve. Não tem como, sabe? E quanto se um dia tu escreve, outro dia tu escreve três, outro dia tu escreve, e aí sempre acaba se tornando uma necessidade, como tomar teu banho, escovar teu dente, comer, a mesma coisa, fazer parte do teu dia a dia. Escrever, para mim, pelo menos, tem sido assim, né? Aí, depois disso tudo, eu tinha um arquivo enorme, porque o que eu faço? Quando eu escrevo, eu imprimo tudo e eu faço os arquivos, eu tenho pequenos arquivos de tamanho pequeno, né? Com tudo que eu escrevo, eu tenho 4, 5 arquivos ali, tenho crônicas, tenho livros. Então, eu pensei assim, bom, até meu filho me sugeriu, ele disse, oh, mãe, por que tu não faz um e-book, né? Tem bastante gente que gosta de ler, né? E-book. E tal, e eu disse, bom, então eu vou pensar, eu nunca tinha pensado em fazer e-book. E aí foi quando eu peguei desses meus arquivos e fiz essa coletânea de tudo que eu tinha escrito durante a pandemia, a partir de 2020, porque eu fiquei literalmente dentro de casa, tá? Eu não saí. E aí, e sempre escrevendo exatamente até para lidar com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Minha filha estava grávida, tal, e a gente passou todo aquele processo de preocupação e tal. A minha neta nasceu em agosto, né, de 2020. Então, assim, para aliviar tudo aquilo e para pensar sobre o que seria toda aquela situação, eu escrevi. Daí, quando eu pensei em fazer um novo livro, meu filho falou, mãe, faz um e-book agora, quem sabe? E aí foi quando eu disse, não, eu vou fazer. Aí eu peguei esse arquivo e fui buscar textos que contam a história da pandemia e das coisas que nós vivenciamos durante a pandemia, mas não de uma forma contada, assim. Cada sentimento, né, que nós vivenciamos durante várias situações em forma de poesia, né, em forma de poemas. E aí foi quando eu selecionei, não sei, sei lá, 60 e tantos textos, né? Inclusive, daí eu dediquei a minha mãe esse livro, né? Que eu perdi a minha mãe durante a pandemia, de uma forma assim, para contar essa história de uma forma poética. E no título foi quando eu pensei assim, mas aí que título eu vou dar? Daí eu pensei no chá. Pensei nos chás, né? Que os chás, eles têm isso, né? A gente toma chás amargos, chás doces, chá, aquele chá que é o momento de tu parar para pensar em alguma coisa, e é o que faz bem, né, que pode fazer bem. Então, eu resolvi usar esse título para
para esse livro que foi produzido nesse período, né? Com vários temas durante essa pandemia, né? Até a alquimia da feiticeira, o chá. Exatamente, o chá. E ali tem, né, os momentos bons e os momentos angustiantes, né, e tudo aquilo que a gente vivenciou. Mas tudo em forma de poemas, né? Interessante Aí... que os títulos dos teus livros eles têm expressão própria, quer dizer, não é um título comercial, não é um título que tenha preocupações apenas estéticas, digamos assim. Ele tem uma preocupação expressiva do conteúdo, das circunstâncias em que o livro foi produzido. Muito interessante isso. isso Uma questão que eu queria levantar contigo. É sabido que o texto produzido e posto no mundo não é mais do autor, né? É de quem o interpreta. Já aconteceu contigo de haver interpretações do que tu disseste diferente do que tu querias dizer e que são também interessantes? Sim, já teve. Inclusive, eu lembro que no meu primeiro livro, eu morava em Criciúma ainda, e uma vizinha minha lá, que adquiriu o livro, ela bateu lá em casa. Ela assim, Sandra, eu fiquei intrigada com esse texto. Eu vim aqui te perguntar de onde tu tirou essa ideia e esse texto. Eu nunca tinha pensado dessa forma sobre isso. Né? E eu achei interessante, porque eu escrevi pensando numa coisa e ela veio pensando noutra. Assim, tá, mas de onde tu tirou essa ideia? Né? Que o título é... O texto que ela ficou assim intrigada e ela foi conversar comigo. E aí conversou, e existe muito das pessoas, né, interpretarem ou pensarem de uma outra forma, mas eu acho que isso é bacana também, sabe? Sim. Porque o texto não pode ser fechado. O meu o texto tem vida própria, né? A pessoa vai receber, de repente, de outra forma, né? Então, já aconteceu. O título do texto que ela ficou intrigada é O Amor de Judas. Que eu faço uma virada ali na ideia, né, do que seria aquilo que a gente sempre aprendeu, que Judas, traidor e tal, e tal. Então, eu fiz uma coisa diferente. E ela veio me perguntar, mas de onde tu tirou essa ideia? Eu nunca tinha pensado esse ângulo. Então, quer dizer, isso é muito comum. Embora que a gente não explica, poesia não tem como explicar, né? Cada um interpreta, mas às vezes eu quero dizer uma coisa e o leitor entende outra, e para ele é aquilo, sabe? Enfim. Eu acho que a gente sempre tem uma intencionalidade. O autor tem uma intencionalidade com o texto que ele produz. Isso é evidente, né? Se ele escreve aquilo, é porque há algo ali que ele quer dizer. Só que as nossas vivências são as nossas, e são as nossas vivências que a gente coloca na produção do texto. O leitor vai trazer para o texto, e é essa toda a beleza da literatura, eu acredito, ou das artes em geral, ele vai trazer o mundo dele. E aí aquela escolha de palavras que você fez, ele vai colocar a história, o chão da onde ele pisa para ler aquilo. Exatamente. E aí a visão que se descortina para ele a partir daquele chão onde ele pisa, com as suas palavras, é outra. Às vezes muito diferente da que você imaginou, mas nunca, mas não impossível. Eu já tive assim trocas de ideias com leitores sobre os meus poemas, que vinha assim, eu também jamais imaginei aquilo quando eu quis escrever. Mas era completamente plausível a leitura. Era completamente plausível e lógica, porque era o chão onde aquela leitora estava lendo o meu poema. E aí
a visão da montanha dela era outra paisagem que se descortinava para ela. É muito enriquecedor isso. Isso é importante, é importantíssimo isso, é bacana. Eu gosto muito de saber as leituras das pessoas, dos meus poemas, porque é muito rico, é muito rico, é muito rico. Exato. Porque se não tiver mais de uma, o seu poema falhou. Ou o seu texto falhou. Sim, porque, se ele tiver apenas uma leitura, ele falhou. Ele falhou miseravelmente. Pode jogar no lixo. Não pode ser só a minha. Então, assim, aquele meu sentimento, eu não sei, eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelos poetas, né? Eu amo Mário Quintana, eu adoro Mário Quintana, o jeito dele escrever, né, tal, enfim, tantos outros, mas eu gosto muito de Mário Quintana. Então, aquilo que te toca é uma frase, é uma palavra, aquilo que te diz alguma coisa. E para o leitor é isso, sabe? Como ele vê e como ele percebe aquilo traz para ele, né? Uma reflexão, traz para ele uma ideia, um alento, sei lá o quê. E o poema é isso, né? É para isso que se escreve. Então, a gente não está entregando uma verdade absoluta, nem um texto fechado, mas sim um espaço para ser refletido por quem lê, né? A pessoa ela vai, como você falou, ela vai estar no chão dela, no espaço dela, e como aquele texto vai tocá-la, né? Como ela vai vivenciar aquilo. E a visão, a gente não pode dizer, não, mas não foi isso que eu escrevi. Isso é a liberdade de quem está lendo, né? Como ele recebe aquilo, né? Então, eu tenho sempre muito claro, assim, quando eu escrevo um texto, para mim é muito claro o que eu quero dizer, o que eu quero transmitir, mas se ele for só aquilo, eu sei que ele é pobre. Daí já porque é muito limitado a você. Então, aquela história que entregou um livro, é a mesma coisa a arte, um quadro, uma escultura. A partir do momento que você lançou para o mundo, ele não é mais teu. Sabe? Tem uma questão que a Andrea coloca, que ela diz que senta com uma intencionalidade, ou seja, eu suponho que ela tem um texto que ela elabora, senta para reduzir a termo, para pôr no papel. Não acontece com vocês de sentar para escrever uma coisa e sair outra? Quer dizer, como se houvesse uma vontade e algo dentro de ti que discute com a tua vontade de produzir outra coisa? Já aconteceu. Acontece sim. Então, assim, ó, a questão de pensar em algo que eu vou escrever e sair outra coisa, porque querendo ou não, a André tem razão, a gente vai escrever, por exemplo, eu escrevo um conto, aquela história que eu escrevi, meus contos são curtos, tá? 3, 4, 5 páginas. A intenção, ela começa, é uma história, tem isso, tem, algumas são engraçadas, são mais dramáticas, mas assim, existe a ideia, o que eu quero naquela história, tenho uma reflexão minha que eu quero trazer à tona. Ali no meio vai surgir, porque eu me aproprio muito da filosofia, né? Porque eu gosto de filosofia, sou apaixonada pelos filósofos também. Então, essas reflexões que eu faço a partir dos filósofos, eu tento trazer para os meus textos, mas de uma forma, não aquela coisa, né, tal, mas de uma forma ou poética. Só que, assim, eu tenho a intenção de puxar o leitor para refletir sobre aquilo, né? Mas não sei se ele vai refletir sobre aquilo. Talvez uma outra situação, mas sempre existe a intencionalidade, né, André? A gente sempre escreve para falar sobre algo, para pensar sobre algo, né? Um sentimento, uma situação, uma questão. A gente traz isso. Isso é fato, não é? A gente não escreve só por escrever. Então, como de Sartre, né? O escritor, quando escreve, ele atira, né? Ele tem um alvo, ele sabe onde ele quer atirar. Aí, depois é que vamos ver, né, se
leitor recebeu dessa forma, mas geralmente, ou muitas vezes acontece da pessoa observar de outra maneira, ou observar, ou olhar, observar, ou perceber alguma coisa que nem a gente tenha, nem o escritor percebeu, mas que o leitor consegue até ampliar. Porque se o texto pode ser ampliado, melhor ainda, porque ele ainda vai adiante, né? Ele não fica estagnado naquilo que fechou ali, né? E tem outra questão ainda também que vai com o que você falou, Léo. O texto também tem vontades, porque já várias vezes eu sentei com uma intencionalidade e a poesia me levou para outro lugar, Sim, para eu acho muito bonito ela isso. para onde ela queria. Acaba. Não é, não, você não vai escrever sobre isso ou não vai escrever sobre isso dessa forma, porque não é assim que eu quero. E eu não sei te dizer o que te leva, porque é até uma luta, porque você fica, mas não é isso que eu queria escrever, Eu ou não era queria. sobre isso, ou não era assim, mas algo te move, Vai algo te acontecendo. leva. Até o último poema que eu fiz foi assim, tanto que eu comecei ele de um jeito e ele foi para outro, e eu não sei como que ele foi para aquele outro lugar, e saiu um poema completamente diferente do que eu tinha Daquilo que você tinha imaginado, imaginado. ou da minha intencionalidade ao sentar para escrever. Sim, E eu não senti isso, que eu isso fiz para a isso. psicanálise, é a vida própria do inconsciente, né? Quer dizer, algo dentro de ti que fala por conta própria, né? Exato. Exato. E talvez não seja só E, meu. Aí os e arquétipos, assim, ó, as para mim, gerações, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade de escrever sobre um tema, por exemplo, né? Porque sabe que durante a gente vai conhecendo pessoas, grupos, e aí participa de coletâneas. Eu tenho textos em 30 e tantas coletâneas e antologias, né? Além dos meus livros, eu tenho uma coleção de antologias e coletâneas que eu participo, as pessoas convidam daqui, de lá, tudo quanto é lugar, né? Tem várias editoras e tal. Então, eu escrevo também para essas coletâneas, né? Tipo, tivemos aí esses dias sobre os 200 anos da Anitta, né? E aí, uma escritora aqui da região organizou esse livro, né? As Rosas de Anitta, tal, contando a história da Anitta Garibaldi. Então, nós tínhamos que escrever alguma coisa sobre a Anitta Garibaldi. Então, claro, fui escrever em forma de poema e não apenas contar a história da Anitta Garibaldi, do Giuseppe, tal, aquela história que nós sabemos. Como transformar isso num poema e fazer daquela né, daquela vida difícil e tudo que aconteceu durante a trajetória, né, pouca vida que ela teve, mas e tal, transformar isso num poema. Então, eu fiz um texto, né, meu título, de Rosas são os ardores de Anitta. Só que assim, ó, é difícil, é mais difícil, porque você realmente você não pode fugir, sabe? sim, Você tem que nesse caso, não. tem que pensar na personagem, na pessoa, tu tem que pensar na história dela, então tu tem que buscar esses fatos, transformar isso num poema. Para mim, às vezes é mais difícil, né? Eu prefiro estar mais livre, assim, né? Então, quando eles mandam, vai participar de uma antologia, tal, o tema é tal, eu até participo, às vezes é tema livre, mas para mim é mais difícil eu ter que, porque naquele dia eu não estou pensando naquilo. A gente, às vezes, fica na cabeça e num determinado momento vem, tal. Então, não é uma coisa assim, eu vou escrever hoje porque o tema é liberdade, exemplo, né? Tem como, sabe? Sim, aí Tem fica que a arte meio como tarefa, né? é mais para mim é mais difícil isso, né? Eu faço, mas é mais difícil do que eu estar escrevendo, né? E dentro daquilo que eu vou vivenciando e das coisas que eu vou observando. Então, eu prefiro o texto fluxo mesmo, né? Como eu digo, fluxo de consciência, texto livre. Alguns eu trabalho na métrica, outros não gosto muito da métrica, mas né, alguns eu também procuro fazer, sonetos e tal, né? Mas eu prefiro mais o texto livre, né? Sandra, uma questão que desde que tu
citasse o teu gosto por filósofos, eu estava me lembrando do Spinoza, porque ele foi, desde que o Platão dividiu o humano entre corpo e espírito, a chamada dualidade, quem veio mostrar que isso é uma impropriedade foi o Spinoza, quer dizer, nós somos um corpo que pensa. Interessante que eu comecei a perceber, na medida que somos amigos, eu acompanho tuas redes sociais, tu és um corpo que dança. É uma expressão artística também? Qual é a tua relação com a dança, Sandra? A minha relação com a dança é uma paixão de infância, né? Sempre gostei muito. Bailarina, né? Eu achava que ia ser bailarina. Cheguei a fazer aulas de balé e eu sempre amei dançar. A minha vida sempre foi dançando. Eu estava sempre, onde eu ouço uma música, eu me mexo. Então, para mim, é uma forma de expressão também. Eu não consigo, sabe? Então, a dança, para mim, é uma coisa que eu amo de paixão também. Assim, música, dança, música boa, música clássica. E, para mim, é importante. Eu danço em casa sozinha, sabe? Eu coloco a música e danço para mim, porque é outra coisa que eu tenho paixão, assim, me faz Dançar. bem, sabe? Me faz bem dançar. Eu gosto de dançar, gosto Eu acho da muito leveza, bonito. da dança, gosto bastante também. E como eu te falei, eu queria ser bailarina, fiz balé, aprendi todas aquelas coisas. Aí depois, como meu pai mudava muito de cidade, que ele era gerente na época das casas pernambucanas, antigamente, não parava, era 2 anos numa cidade. E aí algumas cidades não tinha, né? A gente tinha umas cidadezinhas lá do fim do mundo, que a gente nem a nossa vida era meio um caminho de mudança, né? E então aí a vida foi mudando, tal, segui outros caminhos, mas a minha paixão pela dança continua. O mundo perdeu uma dançarina, uma bailarina, mas ganhou uma escritora. Ganhou uma escritora. Não, Agora tem uma dançarina amadora. ok. Há Nós precisamos. Perdão, Léo. Oi? Não, é que nós precisamos começar a nos encaminhar para o fim, pelo Finalizar. tempo, mas eu queria passar mesmo a palavra para a Andréia, para ela ainda fazer alguma pergunta ou colocação para a Sandra. Vamos lá. Não, com essa questão da dança, eu lembrei, eu fui bailarina há muitos anos também, Sandra. Mas eu li uma citação, eu não estou conseguindo lembrar a autora da citação, mas a carne é a primeira literatura. E para mim, assim, na minha poesia, pelo menos eu vejo isso, assim. A minha poesia, ela vem muito, ela transcende, mas ela se enraiza, ela nasce no mundo físico, né? Claro, isso é até redundante, mas eu principalmente assim das coisas de infância, os cheiros, os sons, as sensações que a pele, o corpo tinha ao entrar no rio, o barulho do rio, os sons do campo, dos insetos. Então, isso para mim é muito real. É muito real, que o corpo é uma literatura. A A primeira. carne A gente, sensível no mundo, né? Uma E assim, carne sensível no mundo todos os dias. eu percebo, na verdade, eu vou falar por outras pessoas que me disseram, mas que para mim eu sinto que existe. Então, assim, algumas pessoas que me leem fazem esse comentário de que essa fluidez, essa musicalidade, essa dança, ela existe nos meus textos. Então, assim, muito, eu mesmo na prosa, os meus contos, por exemplo, né? Então, ele não é não é uma coisa fria e compacta e que ela, sabe, tem eu jogo ali também a poesia e essa fluidez da música e da musicalidade durante a escrita. Então, é uma coisa que está em mim. Então, eu não, é natural, sabe? É dessa forma que sai. Né? Dessa forma tem essa harmonia assim também
que eu acredito que seja a influência da música, porque eu já faz bastante tempo que eu vendi minha TV, então eu não assisto mais TV. E o que eu faço? Sério? Na minha casa não tem. E aí, então, eu uso esse tempo, ao invés de estar na TV, para ouvir música, para fazer minhas pesquisas, para ver o que eu... Então, assim, você ouvindo música todo dia, ouvindo coisas, e aí também constrói, né? A mente, ela fica um pouco mais leve também para a escrita, né? Então, eu sou uma pessoa que não tem televisão. Muito bem, você está se despindo das desnecessidades, ficando com o essencial aí. Essa foi a primeira Bem, coisa que eu despachei da minha vida, foi a televisão. ok. Andréa, desejas fazer mais alguma colocação, pergunta, intervenção? Só parabéns pela obra, Sandra. Obrigada por nos brindar com a tua escrita e seguimos escrevendo a Tá vida. bom? Parabéns para você também, né? Como eu te falei, eu acompanhei a tua entrevista, acho muito bacana o teu trabalho, gostei muito dos teus textos. E agradeço a vocês, né, me receberem aqui para a gente ter essa conversa. Léo, né, com muito atencioso. Eu falei outro dia que eu gostaria e estou bastante feliz, assim. Bom conversar com vocês, fazer essa troca. Muito Tá? obrigado também. Bom, o Instituto Cidade agradece muito a Mari Lidório, que nesse momento está dando para nós o suporte técnico, fazendo a gravação e depois cuidando de editar o vídeo e publicá-lo. Agradeço muito a Andréa da Corégio, que, como poeta, me acompanha nessa entrevista poesia. E sou muito grato a Sandra Lodetti, que é minha amiga, faz parte do Instituto Cidade, e eu sei que há muito tempo produz com muita graça e qualidade. E eu queria convidar a todas as pessoas que nos acompanharam e nos façam uma gentileza. Se inscrevam no Instituto Cidade, no canal nosso do YouTube, nos acompanhem no Instagram e no Facebook. E se puderem convidar outras pessoas para estar conosco e ajudar a divulgar nossos vídeos, eu fico muito agradecido. E quero convidar também as pessoas que tiverem interesse em fazer parte do Instituto. É uma entidade sem fim lucrativo que procura arregimentar pessoas que tenham alguma coisa a dizer ao mundo ou a perguntar ao mundo. Se tiver vontade de estar conosco, é só entrar em contato, que certamente há espaço para todo mundo dizer os seus dizeres. Muito obrigado. Isso, esse espaço é maravilhoso. Obrigada a vocês, uma boa noite a todos.